Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Vamos falar sobre a parte de trigonometria, né? Relações trigonométricas, beleza? Então a gente entrou agora na apostila 3, tá? Da apostila 3, da 2 só vai cair, ó. Da apostila 2 só vou cobrar o capítulo 5, tá? De trigonometria. Então vocês vão estudar isso aqui, que é a base de trigonometria, que é muita coisa também, tá? E é aqui que vem a parte que eu havia falado para vocês, que vai puxar de vocês de trigonometria. A gente vai aprender outras funções, ó, por exemplo, secante, cossecante, cotangente. Então, vai exigir muito também da base de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos seguindo aí. Professor, sobre álgebra vai cair nada? Não, vai. A gente vai estudar nas próximas aulas sobre inequações. E aí, a gente continua na parte de álgebra e eu dou uma parada de trigonometria e só volto a falar lá na revisão final, tá? Então vamos seguindo aqui, relações trigonométricas. Vamos ver o que foi que a gente já aprendeu? Vamos falar aqui o que a gente já aprendeu. A gente aprendeu sobre redução, né? Redução de quadrantes. A gente aprendeu também o estudo do sinal, não foi? Estudo sinal, positivo, onde é que é negativo lá, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui no ciclo trigonométrico. Ó, o que foi que a gente aprendeu? Sobre redução, quando ele está no segundo quadrante, aqui é 180 menos alfa, né? Aqui é 180 mais alfa, aqui é 360 menos alfa, beleza. Aí, ó, por exemplo, se eu tenho um ângulo 120, se eu tenho um ângulo 120, o que eu faço? Reduzo, né? Reduzo ele para o primeiro quadrante. Falta quanto para completar 180? 60. Então, 120, ele é a mesma coisa que o 60. Aí vai lá, localizar o quadrante. Qual quadrante que ele está? No segundo. Então, 120 no segundo quadrante, reduzido, 60. Não foi isso? E aí a gente aprendeu outras coisas. Por exemplo, quanto é que vale o seno de 100 e, sei lá, 120? Como é que eu faço? Primeiro passo é reduzir. Se eu reduzir, fica o quê? 160. Aí vai olhar, ele vai andar por cima ou por baixo? Por cima. Lembra disso, ó? Quando o sinal é positivo, ele vai andando nesse sentido. Anda por cima. Quando o sinal é negativo, anda por baixo. Aí vai aumentando, ó, 0, 90, 180, né? 270 e 360. 120 está aqui, no segundo quadrante, reduzido vira quanto? 60. Beleza, o sinal aqui é positivo ou negativo? Não sei. Aí vamos olhar no CE, no tá e no CO. 12, 13, 14. O seno ele é positivo no 1 e no 2, ó. No 1 e no 2, positivo aqui. Então o seno é positivo no 2, então seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Show de bola? Então uma revisãozinha bem rápida aí do que a gente já viu, né? Tem várias mais coisas. Quando eu coloco em radiano, você tem que transformar para grau. De grau faz as conversõezinhas e aí encontra o resultado correto. Mas aí, Tom, nessa aula, a gente vai ver os ângulos. Por exemplo, quanto é que a gente vai aprender a montar toda essa tabelinha aqui, ó. Vocês vão montar, tá? Montar sem nem precisar decorar. A gente vai aprender quanto é que vale o seno de 0 e cosseno de 0. Quanto é que vale o seno de 90, o seno de 180, 270 e o 360. Pronto, é isso que vocês vão aprender hoje. E resolver também, por exemplo, secante, né? O que é secante? Vocês vão aprender também. Então vamos lá. Do ciclo trigonométrico, o que eu tenho? Eu tenho aqui os quadrantes, né? E cada quadrante ele vai indicando o grau, né? 0, 90, 180, aqui 270 e aqui 360. E aí tem uma regrinha que é bem legal. Aí vocês vão colocar 1 e 0, aqui 0 e 1, aqui menos 1 e 0, e aqui 0 e menos 1. Professor, o que é isso? Pronto, vamos lá. Toma, esse número aqui, ó, ele está dizendo o quê? 1, né? O 1, aí vocês vão lá, vocês vão memorizar aí, ó. Quando o seno for 0, seno de 0 grau vale quanto? Vale 1. O cosseno,
ou o seno, melhor dizendo, deixa eu esquematizar aqui. O primeiro, deixa eu colocar aqui para vocês, de outra cor aqui, ó. O primeiro valorzinho, ó, ele representa o cosseno. O segundo valor representa o seno, tá certo? Vamos lá, em 0 grau, quanto equivale seno de 0 grau e quanto equivale cosseno de 0 grau? Vamos lá. 1 e 0, lembra que eu botei o pau-ordenado 1 e 0? O primeiro valor é 1, ou seja, o cosseno de 0 vale quanto? 1. O seno de 0 vale quanto? 0. Então, 1 e 0. Legal? Vamos para cá, ó. Vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Vamos pegar esse pontinho aqui. Beleza? Aí o que eu tenho? O primeiro é cosseno. O primeiro é cosseno. E o segundo é o que? Seno. Tá certo? Aí o que eu tenho? Cosseno de 90. Seno de 90. Aí vamos lá. Cosseno de 90 vale quanto? 0. Seno de 90 vale quanto? 1. Beleza? Vem para cá, ó. Aqui, ó. Cosseno de 180. Seno de 180. Cosseno de 180, menos 1. Tá vendo, ó? Sinal aqui, menos 1. E seno de 180 dá quanto? 0. E vai seguindo, ó. Beleza? Esse daqui, cosseno de 270, 0. E seno de 270, menos 1. E no 360, ela é a mesma coisa que o 0. Cosseno de 360 é 1. E seno de 360 é 0. Então, vocês vão montar a tabelinha aqui, ó. Vamos lá. Cosseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Só lembrar 1 e 0. Se vocês fizerem esse ciclo trigonométrico, fica fácil montar a tabela. Aí, ó. Aí, vamos lá. Quanto é que vale seno de 0? Ou seno de 90, né? Seno de 90 vale quanto? Aí, só olhar aqui, ó. Seno de 90, o primeiro é cosseno, o segundo é seno. 1 e 0. 180, ó. O seno vale quanto? 0. Tá aqui ele. E o cosseno, menos 1. Agora, 270. Quanto é que vale o seno? Menos 1. E o cosseno, 0. E o 360 é a mesma coisa que o 0 grau. É 0 e 1. Pronto. Eu montei os os principais ângulos, né? Os 5 principais ângulos, que é o 0 grau, 90, 180, 270 e 360. Pronto. Esses aqui são básicos, tá, turma? São os principais básicos aí, além do 30, 45 e 60. O 30, 45 e 60 vai ser útil quando eu te der, por exemplo, 120 graus. Aí tu vai reduzir e vai chegar onde? No 60. Se eu te der 135 graus, aí vai reduzir e chegar onde? No 45. Tá entendendo? Se eu te der 150 graus, vai reduzir e chegar em 30. Então, basicamente isso, ó. Tá certo? Professor, mais aqui na questão, ele diz assim, ó, determine se existir o valor de secante de 300. Turma, vamos lá. Existem as relações fundamentais, né? Quais são as relações? E aqui vocês anotem. As relações fundamentais. Quais são as relações, né? Os ângulos fundamentais que eu tenho, né? Eu tenho um seno, seno do ângulo, por exemplo, seno do alvo, cosseno e tem a tangente, né? Não é isso? Vocês sabem? Esses três principais. Aí agora a gente vai relacionar. Vamos relacionar, ó, cada um destes, ó. Mas existe um mnemônicozinho, uma dicasinha, aí vocês vão pegar e vai ficar mais simples, ó. Vamos lá. Quando se falar em cossecante, cossec de alfa, por exemplo. Quando se falar em secante, sec de alfa. E cotangente de alfa. Vamos lá. Aí vocês vão olhar, ó, cossecante, secante e cotangente. Vocês vão olhar para a terceira letrinha, ó. Aqui é um S, aqui é um C, né? E aqui é um T. Beleza? S, aqui eu tenho um S de secante, cossecante, secante e tangente. Aí vocês vão relacionar, ó. S vocês vão lembrar de seno. C vocês vão lembrar de cosseno. E T lembra de quê? De tangente.
Tranquilo? Aí, ó, cossecante é o inverso do seno. Por exemplo, vamos dizer que o seno, a resposta lá deu seno de alfa, por exemplo, deu igual a 1/2. Quanto equivale cossecante do alfa? Eu vou fazer o que? Inverter. Inverte, em vez de ser 1/2, a resposta de cossecante de alfa vale 2. Então, tá percebendo? Se o secante der 1/2, aqui vale quanto? 2. Se o cosseno der 1/2, a secante vale quanto? 2. Se a tangente der 1/2, a cotangente vale quanto? 2. Só inverter. Beleza? Então, anota esse quadrinho aqui que vai precisar. Vamos praticar, ó. Quanto equivale secante de 300? Ó, secante de 300 graus. Tá certo? Secante de 300 graus é a mesma coisa que 1 sobre o seno. É o inverso, tá certo? É o inverso de quem? Do... Aí eu vou olhar a terceira letrinha. Cuidado, não é a primeira, ó. A primeira daria o seno, mas não é a primeira, ó. Seria o que? A terceira letrinha. A terceira letrinha é um S, então vou lembrar de cosseno. Então, cosseno de 300. Então, secante de 300 é o inverso, 1 sobre cosseno de 300. Agora, o meu trabalho é encontrar o quê? Quanto equivale cosseno de 300. Então, vamos lá. Sempre desenhe o ciclo trigonométrico. Ó. Vai desenhando, ó, o ciclo trigonométrico. Vamos localizar o 300 no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, o 300 está onde? Ele é maior do que 270 e menor do que 360. Então, esse carinha está aqui, ó. Opa, esse carinha está aqui. 300 está aqui. Então, eu vou reduzir ele, ó, para o primeiro, né? Eu vou reduzir ele para o primeiro. Falta quanto? Então, quando ele estiver aqui, ó, a formulazinha é 360 menos alfa. Lembra disso? Então, vai ser 360 menos alfa igual a 300. Joga para lá, alfa igual a 60. Alfa igual a 60. Legal? Alfa igual a 60. Então, tá aí, ó. Alfa igual a 60. Show de bola. Depois disso, ó, o que eu vou fazer? Eu venho para cá e vou fazer a substituição aqui, ó. Já sei que 300 equivale o que? 60 graus. Tranquilo? Depois eu vou fazer o que? O estudo do sinal. Vou ver qual é o sinal que vai vir para cá, ó. Vamos lembrar de quem? Do Sé, do Tá e do Có. 12, 13, 14. Quando se fala em cosseno, é positivo aqui e aqui. Negativo aqui e aqui. Não é isso? O 300 está onde? No quarto quadrante. Então, aqui é o que? Positivo no quarto quadrante. Então, vai ser 1 sobre cosseno de 60. 1 sobre cosseno de 60 vai ser o que? Ó? Cosseno de 60 vale quanto? Cosseno de 60, lá da regrinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, é o que? 1 meio. Então, vai ficar assim. Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte. 1 sobre 1 meio, né? Por que 1 meio? Porque o cosseno de 60. Então, o que eu faço agora? Repete o primeiro, vezes o inverso do segundo. 2 vezes 1, 2. Então, resposta aqui, ó, igual a 2. Beleza? Vou fazer outra aqui, ó, cossecante de 330. Então, vai ficar o seguinte, ó, cossecante de 330. Cossecante de 330. Legal? Então, tá aqui, ó. Vou olhar para a terceira letrinha. É o que? Um S. Então, vai ser 1 sobre o seno. 1 sobre o seno de quanto? De 330. Legal? 1 sobre 330. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Vou fazer a redução de quadrante. Ó. Vamos lá. No quadrantezinho eu tenho aqui. Aqui eu tenho o quê? 330. 330. Beleza? Vou fazer a redução aqui para o primeiro quadrante. E aí, só fazer o quê? Ó, 360 menos alfa igual a 330. Joga esse cara para lá. Então, vai ficar o quê? 30 graus. Então, aqui, ó, reduzindo, vai ficar quanto? 30 graus. Então, aqui, ó, eu vou calcular o seno de 30. Não é isso? Seno de 30 graus. Depois, eu vou fazer o estudo de sinal. Qual é o sinal que vai vir para cá? Aí, eu vou olhar aqui para o quadrante dele, ó. Ele está no quarto quadrante. O seno
O seno no quarto quadrante é positivo ou negativo? Sé, aí vou aqui no Sé, no Tá e no Có. 12, 13, 14. O seno, ele é positivo no 1 e no 2, não é isso? No 1 e no 2. E negativo no 1 e no 4. Opa! Se ele é negativo no 1 e 4, e ele está no 4, ou 330 está no quarto, então fica negativo. Professor, seno de 30 vale quanto? 1 meio. Então quer dizer que vai ficar menos 1 meio. Toma cuidado. Aqui que mora o perigo, ó. Que vai ficar menos 1 meio. 1 meio não é a mesma coisa que menos 1 meio, tá certo? Então, se você colocar 1 meio, tá errado. Repete o primeiro, vezes o inverso do segundo. Ó. O inverso de 1 meio é menos, o inverso de menos 1 meio é menos 2. Então, resposta, menos 2. Tá certo? Então, tá aí, ó. Basicamente é isso. Vai ficar para casa para vocês todas essas questões, tá? Agora, eu queria uma atenção especial só nisso aqui e nessa daqui. Ó, primeiro passo, o que vocês vão fazer? Transformar de radiano para grau. O que eu vou fazer? 5π sobre 4. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês transformarem de radiano para grau. Multiplica por π e divide, ou multiplica 180 e divide por π. Corta π com π, 180 com 4, fica 45. E multiplica esses dois, ou seja, vai dar 225 graus. Aí vocês vão pegar o 225 e colocar aqui, ó, no ciclo trigonométrico. Depois vão fazer o que? A redução. Encontra o ângulozinho aqui, ó. Depois de encontrar o ângulo, vai fazer o estudo sinal. Depois de fazer o estudo sinal, já encontra a resposta correta. Tranquilo? Então tá de boa. Vocês vão fazer novamente a A e a C. Aí vai ficar Z mais B, D, E. E como eu falei, ó, a última é que eu disse que é uma observação especial. Mas vocês vão fazer assim, ó. Primeira coisa é transformar radiano em grau. Multiplica 180, divide por π. Cortou, 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 dá 30. 7 vezes 30, 210. Observa o sinal negativo, ó, dá menos 210. Turma, o que significa esse sinal negativo? Que em vez de ele girar por cima, ele vai girar o quê? Por baixo. Então, ele vai crescer assim, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. O menos 210 está onde? Então, ele vai girar negativo, ó, vai girar assim. 210 vai estar aqui, ó, porque ele é maior que 180 e menor que 270. Então, 210 está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir ele para cá, ó, né? Se eu reduzir ele, o que eu vou fazer? Quanto é que falta para completar aí o arcozinho dele? Então, que eu vou somar a 360. Somar 360, né? Então, vai ficar quanto? 360 menos 210, aqui dá 0, 5, 150. Ainda não ficou, né? Então, o mais próximo que você vai fazer é o 180. Aí você vai encontrar, ó, 210 menos 180. Aqui dá 30 graus. Pronto. É um de 30 graus. Beleza. Porque, na verdade, isso aqui é o 180 menos alfa, né? 180 menos alfa. Então, beleza. Ó. Aí, o que eu tenho? Ele é um ângulo de 30 graus. Pronto. Já fiz a redução. Pronto. Beleza. Então, vamos aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, o cotangente, vai ser o que? Um cotangente de 30 graus. Qual é o sinal dele? Estudo sinal. Vamos ver. Professor, 210 é positivo ou negativo? Aí vamos lembrar do Sé, né? Do Tá e do Có. 12, 13, 14. A tangente aqui, ó. Tá vendo que é cotangente? Cotangente é o quê? É o inverso da tangente. Vamos ver se a tangente é positiva nesse quadrante. Lembrando que é primeiro, segundo, terceiro e no quarto. Ele está em qual quadrante? No 2. A tangente no 2 é positivo ou negativo? Positivo, ó. Beleza? Então vai ficar 1 sobre tangente de 30. Aí tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E só resolver. Tá certo? Eu dei uma palhinha aí, mas vocês continuam aí, copiem tudo, tentem responder. Na próxima aula faremos a correção. Beleza? Então ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima aula.